gravação. Então, Guilherme também. Prazer, Guilherme, seja bem-vindo. Novamente, boa noite para vocês. Eu sou a professora Joyce. Estou aqui falando com vocês e nem falei, né? Nem me apresentei. Eu sou a professora Joyce. Nós temos a professora Cecília, que está presente aqui também. A disciplina vai ser compartilhada por nós duas. Professora Cecília, se você quiser se apresentar também, por favor, fique à vontade. Obrigada. Tá me ouvindo, Joyce? Sim. Tá todo mundo? Então tá bom. Bom, bem-vindos, alunos. Eu estou desde o ano passado no Instituto, né? Mas eu sou argentina, já era professora no meu país, e agora estou no Brasil já faz bastante tempo, e leciono desde que eu terminei meu doutorado. Então, fico feliz de compartilhar essa disciplina com a professora Joyce. É uma novidade, né, Joyce, para mim, porque tendo muitos anos de experiência profissional, é a primeira vez que eu vou dar algoritmos online, né? Então, vai ser um desafio. A professora Joyce já deu semestre passado, então acho que ela está melhor do que eu. Mas contem aí com o nosso conhecimento para tirar dúvidas, que a gente entra vivo para tirar as dúvidas. Por favor, fiquem à vontade aí ou mandar e-mail, tá bom? Maravilha. Eu estou um pouquinho mais de tempo aqui no Instituto que a professora Cecília, né? Vai completar 5 anos aqui em Campinas. Não sou daqui de Campinas, não, estranhei bastante a cidade, mas sempre novos desafios, né? Eu acho que a vida é marcada por isso mesmo. Eu não sei se vocês perceberam algum sotaque diferente, mas os colegas dizem que eu tenho um pouquinho do mineirês, porque eu vim do sul de Minas Gerais. Eu acho que eu não tenho, mas, né, fica a cargo de vocês julgarem isso, então. Bem pouquinho. Bem pouquinho, bem né? Pouquinho. Então, não tem. Às vezes sai um zoai da vida aí, porque é a força do hábito. Mas eu acho que não é tão carregado nos aqui, né? Aquele sotaque gostoso. Eu gosto do sotaque mineiro. Que pena que não peguei mais. A gente vai aprender uns trem, né? Mas o trem, você acredita, Jorge, que ainda não tem esse hábito? Nunca tive, Sério? Na verdade, dos trem. Eu tenho uma irmã que mora comigo agora, que ela ficou uns 6 anos em Viçosa, que é mais o norte de Minas. Para ela é tudo trem e toda conversa começa com aqui, com aquele sotaquinho carregado, até saudade. Mas já há 5 anos aqui em Campinas e há 5 anos também no Instituto. Como a professora Cecília disse, eu acho que já faz 5 anos mesmo que eu estou nessa disciplina de LP1. Vocês vão ver que às vezes eu começo a ficar empolgado, porque esse mundo da programação, eu acho lindo a gente conseguir resolver problemas utilizando lógica estruturada. Eu acho muito legal e espero que vocês se encantem com isso também, porque vocês estão no pontapé inicial de toda a carreira de vocês, tanto da integralização do curso, como a inserção de vocês no mercado também. Vocês devem estar antenados aí que, felizmente, a nossa área é uma área que só tende a crescer, né? Todo ano a gente vê que só cresce mesmo. Vocês estão participando do futuro que está acontecendo, né? A gente está vendo toda essa evolução tecnológica, até mesmo no meio dessa pandemia, a gente dependendo praticamente 100% de recursos tecnológicos, até para a gente não ficar louco, né? Manter um pouquinho do contato mesmo que virtual. Eu espero mesmo primeiro que vocês sintam-se bem-vindos na instituição, que sejam muito bem acolhidos, que se sintam assim também e que o percurso seja maravilhoso para vocês até a finalização do curso. Bem-vindos mesmo, a gente fica muito feliz de ver essas carinhas novas. A nossa aula de hoje, pessoal, né, já entrando mais na parte da disciplina, a gente programou para ser mais uma apresentação e uma conversa com vocês, tá bem? Para vocês se organizarem e entenderem também
como que a gente estruturou e como que a gente pensou esse curso para esse semestre. Um semestre um pouquinho mais curto também, que a gente vai ter algumas atividades nos sábados. Tudo bem? Então, sou a professora Joyce, temos a professora Cecília também. Novamente, contem com a gente para o que vocês precisarem. A gente até colocou os e-mails aqui. Por favor, pessoal, não deixem dúvida passar. Se tiverem algum problema, seja de conexão, em relação ao conteúdo, quer marcar, agendar um horário de atendimento, entrem em contato com a gente. Tudo bem? Não deixe acumular tudo lá no final da disciplina, porque a gente sabe que não é só a nossa disciplina, então pode ficar pesado para vocês. Tá bem? E eu vou dar andamento aqui. Então, o que a gente programou, né, para esse nosso primeiro encontro? Uma apresentação mostrando para vocês quais são os objetivos dessa disciplina de linguagem de programação 1, qual que é a ementa prevista também, ou seja, quais são os conteúdos que a gente vai abordar no decorrer desses 4 meses, datas de avaliações e a forma de avaliação também, tudo bem? E um pouquinho da bibliografia básica que a gente vai utilizar como referência do nosso curso. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, a professora Cecília também, se quiser acrescentar alguma coisa ou me corrigir, por favor, fiquem à vontade, tá bem? Que seja uma conversa leve aqui pra gente. Então, novamente... Obrigada, Alexandre. Novamente, os nossos e-mails aí, vocês vão ver que em todas as aulas vai ter o contato nosso lá para vocês não se sentirem desamparados. Podem utilizar esse canal de comunicação com a gente. E vamos lá. Então, primeiro entender, né? Por que essa disciplina está na grade de vocês? Por que está nesse primeiro semestre? Já logo de cara vocês entrando, fazendo essa disciplina de LP1. Quais são os objetivos dessa nossa disciplina? Então, eu sei que vai ser o primeiro contato para muitos com a programação. E essa disciplina tem foco exatamente no desenvolvimento de programas. Tudo bem? Vocês vão ver durante os semestres de vocês no Instituto e nesse curso, que existem vários paradigmas de programação. O que vem a ser um paradigma? É uma forma de vocês estruturarem a solução para o problema que vocês querem resolver com aquele seu software. Tudo bem? Para iniciar, nós vamos então começar com a abordagem estruturada, paradigma estruturado, ok? E a gente vai fazer a utilização de uma linguagem específica, que é a linguagem C. Não sei se alguém já teve contato com a programação e também específico com essa linguagem. É praticamente a mãe de todas as linguagens. A gente começa com ela, tudo bem? E dentro dessa abordagem estruturada, a gente vai fazer a utilização de vários recursos da linguagem. A gente vai ver variáveis, já vou mostrar até para vocês, né, os conteúdos que a gente vai abordar e fazer a utilização de estruturas sequenciais. A gente vai ver que o nosso programa sempre vai sendo executado passo a passo, linha por linha. Estruturas condicionais, quando a gente quer condicionar um segmento de código para ser executado ou não. E estruturas de repetições, que o próprio nome já diz, né? Quando a gente quer repetir um conjunto de linhas de código. E funções também, que nós podemos utilizar funções prontas ou então criar as nossas próprias funções. Tudo bem? Então, isso está dentro do objetivo da disciplina. Além disso, a gente passa a conhecer, então, como a gente está aplicando esses recursos da linguagem, de uma linguagem específica, que é a linguagem C. Ok? E utilizando de forma adequada, racional, na solução de problemas de programação. A gente vai perceber que quando a gente começa a tratar da programação, a primeira coisa que a gente passa a identificar é um problema. Então, a gente sempre começa com um problema. Por que isso? A gente precisa identificar, estruturar, conhecer bem o contexto desse meu problema para então partir para uma solução. Ok? A gente precisa definir o que a gente quer resolver para então partir para a resolução. E, como a gente vai estar utilizando novamente a linguagem C, nós vamos utilizar também alguns softwares específicos. Quais seriam esses softwares? A gente já vai mostrar para vocês também, mas nada mais são do que os compiladores. Aí alguém pode olhar e falar, ai, Joyce, você está falando grego para mim. Os compiladores nada mais são os programas que, quando a gente codifica, ele consegue fazer uma interpretação daquela codificação que nós fizemos, ou seja, daquela linha, e transformar em alguma ação. Tudo bem? Dentro do nosso sistema. E, por fim, conhecer algumas técnicas de desenvolvimento de programas. Eu acho legal essa parte dos objetivos, porque
Se vocês olharem na internet, tem vários memes até falando de programação, né? Nessa área de programação, que, nossa, mas ô professor, meu programa rodou, o que está errado? Nem sempre é o suficiente o nosso programa funcionar. Por quê? Eu posso ter 2 programas que resolvem o mesmo problema. No entanto, um está puxando, por exemplo, uma execução do meu computador muito pesada, está fazendo rotinas que não estão servindo para nada, enquanto que o outro está um código limpo. Está realmente partindo para cima daquele problema para se resolver. Então, a gente começa a discutir isso também. Ok? Então, não é só fazer, rodar e beleza. A gente olha o código e fala, ai meu Deus do céu, e agora? E por que é importante a gente estar com esse olhar, né? Técnico aí dentro dos nossos programas. Imaginem vocês dentro de uma empresa, vocês estão trabalhando com uma equipe e começando a desenvolver um software do zero. Esse eu acho que é a parte que é mais tranquilo ainda, porque a gente tem a liberdade de fazer do jeito que a gente quer, né? Mas agora imaginem uma outra situação. Vocês pegam uma codificação de um sistema que já está rodando e vocês precisam fazer alguma manutenção. Se o código não estiver bem estruturado, ai gente, dá vontade de jogar fora e começar tudo de novo. Porque é muito complicado você conseguir identificar qual que foi a lógica que a pessoa utilizou para fazer aquela funcionalidade, estruturar aquelas linhas de código. E é um trabalho assim muito grande. Quando o programa está bem estruturado e você, como um outro programador que nem codificou aquilo, passa a olhar para aquela sequência de codificação, fica muito mais fácil. Tudo bem? Então, é claro que por enquanto a gente está cruzinho ainda nisso, mas aí a gente vai trabalhando isso e vocês vão começar a perceber essas diferenças. Tudo bem? Então, esses são os objetivos. Então, tentando desenvolver todos esses objetivos, né, propostos dentro da nossa disciplina, a gente fez uma listagem aqui da ementa, ou seja, quais são os tópicos que a gente vai trabalhar no decorrer desse semestre. Então, a gente já começa, né, tudo dentro da linguagem C com lógica de programação e algoritmos. Vocês vão ver que a disciplina de algoritmos e lógica de programação, eu sempre troco o nome dessa disciplina, APO, que vocês fizeram, acho que ontem, com o professor Rafael e a professora Zade, elas estão intimamente ligadas. Qual é a diferença das duas? Lá, vocês vão utilizar o que a gente chama de pseudocódigo. Vocês provavelmente vão utilizar o Portugal. Os professores falaram isso com vocês, né? O Portugal mesmo. Ainda tem o Visual G. Obrigada, Letícia. E aqui a gente vai fazer uma codificação que, quando ela se traduzir, vai ter praticamente o mesmo resultado, só que utilizando uma linguagem de fato de programação que é a linguagem C. Tudo bem? Então vai ser legal porque a questão de estruturação do código acaba sendo muito parecida, quando não é igual. Mas a codificação, as palavrinhas-chave que nós utilizamos é diferente. Tudo bem? Então, a gente começa com essa lógica de programação e algoritmos. Depois, para a gente conseguir, de fato, desenvolver toda a nossa lógica, a gente precisa de dados. E a gente precisa conhecer quais são os tipos de dados que a linguagem C consegue reconhecer. Tudo bem? Tudo que a gente, por exemplo, entro num site e vou cadastrar o meu e-mail. Vou criar um e-mail novo para mim. A gente coloca lá o nosso identificador e a senha. A gente nada mais está fazendo do que fornecendo dados para alguma plataforma que é um software também. Tudo bem? Ou qualquer outro sistema que a gente utilize. Então, a gente precisa saber como tratar esses dados e quais são os tipos disponíveis que eu tenho para trabalhar. Tudo bem? Pessoal, se eu estiver falando muita coisa que vocês não conhecem, não precisam ficar desesperados. Porque eu lembro do meu primeiro ano na faculdade, quando os professores falavam isso, dava vontade de chorar. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Não vou entender isso nunca. Não, é assim, o passo a passo. Só queria dar essa visão geral para vocês entenderem como que a gente vai caminhar. Tudo bem? Então, não estou entendendo nada. Calma, tudo no seu tempo. Só para vocês terem uma noção, então, de o que a gente vai fazer. Então, a gente conhece. Você começou do zero, Joyce? Comecei do zero, Jorge. Comecei do zerinho mesmo. Não fiz curso técnico antes de entrar na minha graduação. Eu fiz ciência da computação.
E quando eu entrei, eu chorava, e eu vou falar para vocês que eu chorava literalmente, de chorar mesmo. Tinha um banquinho na frente do nosso departamento que a gente chamava do banquinho das lamentações, porque era toda aula de programação sair, sentar e chorar e pensar, meu Deus, que escolha que eu fiz, o que eu tô fazendo aqui? Não tô mentindo pra vocês, pessoal. Acontecia de verdade isso. Porque parecia que era uma coisa que nunca ia entrar na minha cabeça. E eu sempre fui... Um perfil que eu sempre tive era das exatas. Gostava dessa coisa de lógica. Mas aí quando você pega pra fazer, bate aquele desespero. Mas... eu acho que é importante a gente ter essa noção, né? Que a gente não vai ter um salto aí de... Hoje eu não sei nada, daqui uma semana eu vou estar fazendo um outro Facebook. Não, é um processo que vai sendo incremental. Tudo bem? Não pode desistir, hein, gente? E outro detalhe, programação é muita prática. Quanto mais a gente resolve de problemas, a nossa cabeça vai abrindo e daí a gente começa a identificar que tem uns padrões, que às vezes repete de uma forma diferente, mas ainda tem aquele mesmo padrão de definição, de resolução. Então, por favor, pratiquem, tá bem? Bem, deixa eu continuar então, né? Vocês vão dando... Principalmente que tem a disciplina, né? Com a outra disciplina, ela complementa. Então, na verdade, você se duas vezes, em duas disciplinas, a mesma abordagem, né, de como resolver problemas, só que aqui vai ser na linguagem C, e na disciplina abraçada vai ser em portunhol. Mas, na verdade, vocês vão solucionar problemas, fazer software, certo? Então, estão vendo duas vezes. Isso é muito importante. Então, em algum momento, vão compreender, ou na de algoritmos, ou na nossa, vão conseguir ir compreendendo a resolução, né? Criação dos algoritmos. Com certeza, as duas mesmo são focadas nisso, né? Mas, pessoal, pratiquem. Isso é muito importante. Então, vou só assistir a aula, entendi o que foi dito na aula, mas não peguei para fazer do zero. Não. Tirem um tempinho para vocês, mesmo que seja, né, do mais simplesinho, a gente vai subindo as escadinhas aí. Tem alguma dúvida em algum degrau? Chama a gente também, resolvam mais exercícios, que daí vocês vão vendo que é a prática mesmo que vai desenvolvendo essa habilidade, né? É tudo questão do hábito mesmo, tá bem? Então, só continuando em relação... Perdão, professora. Que eu queria falar, sim, é que depois automaticamente vai subir esse vídeo para o Moodle. Não tão rápido assim, mas sobe. E aí vocês conseguem de aula, né? Se vocês querem ver de novo a aula, isso é o bacana desta modalidade, que fica tudo gravado. Então, teve uma dúvida, volta, né? Então, isso é importante para vocês saberem. Eu vou ver, eu coloquei para gravar aqui também, de um software que eu tenho aqui no meu computador. Terminando a aula, eu já coloco no YouTube também, coloco o link para vocês no Moodle. Que daí fica até mais rápido, porque do Moodle tava demorando um pouquinho. Você está gravando. Tô, professora, eu esqueci de falar com vocês, né? Perdão por isso. Tá sendo gravado, aí fica disponível. Não tem problema. No Moodle, e eu coloco o link para vocês lá no Moodle mesmo, né? Vai ficar no YouTube, mas o link para vocês acessarem. Acho que é bom para ter essa flexibilidade também, né? Tá usando o OBS? OBS mesmo, Jorge, ele mesmo. Achei ele excelente. E deixa eu continuar então com vocês, né? Então a gente viu em relação a tipos de dados, aí depois na sequência, né? Quando a gente conhece os nossos tipos de dados, aí vocês vão ver que tem as variáveis, que na verdade é praticamente a base de todos os nossos programas quando a gente está manipulando dados. Que as nossas variáveis são responsáveis por armazenar dados. Sem a criação das variáveis, manipulação das variáveis, fica difícil a gente fazer qualquer cálculo.
Tudo bem? Aí na sequência nós vemos operadores, vocês vão ver que tem os operadores de matemáticos mesmo, para fazer as nossas continhas. Tem os operadores relacionais, é quando a gente relaciona dois dados, como por exemplo, para verificar se é igual, diferente, maior, menor. E tem os operadores lógicos também, que a gente utiliza em estruturas de decisão e repetição. De novo, pessoal, não desesperem, só estou falando os nominhos para vocês, mas a gente vai ver conforme a disciplina for passando. Na sequência, nós temos entrada e saída de dados. Por que isso é importante? Se a gente está construindo um sistema que depende de uma interação com o usuário, a gente precisa, na verdade, o nosso sistema precisa ser capaz de tanto pegar dados do usuário, então o usuário precisa digitar alguma coisa e a gente precisa pegar esses dados no sistema, e também apresentar mensagens para o nosso usuário. Então, é isso que seria a nossa entrada e saída de dados. Depois, nós entramos em estrutura de decisão, vocês vão ver que são os famosos if-elses da vida, né? Quando a gente quer condicionar algum código, isso só vai ser executado se alguma condição acontecer. A gente utiliza as estruturas de decisão. Estruturas de repetição, se eu quero fazer 10 vezes a mesma coisa, a gente não dá Ctrl+C, Ctrl+V 10 vezes, não, porque vocês vão ver que vocês vão sair desse curso assim, uns programadores super elegantes. A gente utiliza estrutura de repetição, a gente define que, olha, esse trecho vai ser executado 10 vezes, não é nada de Ctrl+C, Ctrl+V 10 vezes, não. Tudo bem? É claro que tem algumas restrições, a gente precisa determinar o padrão que acontece, mas nós precisamos ter conhecimento dessas estruturas. Na sequência, a gente vê arrays, que são os nossos vetores e matrizes, que é quando a gente quer utilizar várias variáveis de um mesmo tipo, só que a gente associa um índice a ela. Tudo bem? Com calma também que a gente vai vendo. As nossas strings, a gente vai ver que a linguagem C, nos tipos de dados básicos que ela reconhece, ela não consegue armazenar palavras inteiras. Ela consegue armazenar um caractere, uma letrinha. Na verdade, ela consegue armazenar strings, que são as cadeias, mas a gente precisa conhecer esse tipo específico, que é utilizando justamente os vetores e matrizes. Depois, as nossas estruturas, que são os structs, que é como a gente consegue definir novos tipos de dados compostos. Funções, nesse caso, funções que a gente mesmo vai criar e depois utilizar. Ponteiros, pessoal, é um assunto, para quem já mexeu um pouquinho com programação, quando fala essa palavra de ponteiros, todo mundo treme na base, porque é um assunto que às vezes dá uma bugada na cabeça. A gente vai dar uma pincelada nisso. Por quê? Primeiro, por tempo, né? A gente não tem o tempo suficiente para trabalhar de forma aprofundada. E vocês vão ver mais sobre esse conteúdo, se eu não me engano, é no 3º semestre, na disciplina de estruturas de dados. Tudo bem? Então, é só para vocês terem uma noção do que vem a ser esses ponteiros, que para algumas pessoas aí é assustador, mas não é nada. É só dar uma bugada no início e depois vai. E, por fim, a gente termina em arquivos em disco, que é uma forma de a gente conseguir fazer uma persistência de dados. Ou seja, meu programa está rodando e eu estou cadastrando dados. Quando eu fecho meu programa, se a gente não fizer, por exemplo, a escrita num arquivo de texto, como exemplo, pessoal, essa é uma das possibilidades. Quando a gente abre o programa de novo, eu não tenho dado nenhum. Quando a gente utiliza esses arquivos, a gente pode fazer uma operação de, olha, antes de fechar o programa, eu vou gravar. Quando eu abrir o programa de novo, eu recupero todos os dados e continuo trabalhando com eles. Tudo bem? A Letícia. Na verdade, Letícia, string é um tipo específico de array. O array, ele é como se fosse várias variáveis juntas em uma só. A string nada mais é do que isso, só que ela é do tipo específico, que é do tipo caractere. Ou seja, para a gente conseguir representar uma palavra inteira, é na verdade um conjunto de letrinhas, né? Se eu, por exemplo, vou armazenar meu nome, Joyce, se eu tentar colocar num caractere, que é uma estrutura básica de C, eu só consigo colocar ou o J, ou O, ou I, ou C, ou E. A string consegue, ela me permite pegar todas as letras juntas e jogar como se fosse um dado só. Tudo bem? Então, na verdade, elas estão ligadas. String é um tipo de array. Maravilha. Tudo bem, pessoal?
Foi assim, só uma pinceladinha mesmo para vocês terem uma noção do que a gente vai ver. É claro, a gente vai trabalhar, né, tudo esmiuçadinho aí, cada um desses tópicos. Não precisam ficar assustados com os termos, que vocês vão acostumando com isso também. Mas acho que é interessante a gente já começar a colocar vocês nesse mundo, porque os termos começam a mudar. Daqui a pouco vocês vão estar olhando placa de carro e vão começar a ver padrão, por conta da programação. Acontece. Bem, dúvidas, pessoal? Então, vou continuar. Não. Tranquilo, Guilherme? Sim, tranquilo. Maravilha. Tá, obrigada, Ana e Pedro também colocaram ali no chat. Olha só, como que a gente vai fazer a avaliação, né, nessa disciplina? Nós teremos as nossas listas de exercícios. Nós não estipulamos datas ainda, mas a gente vai conversando com vocês no decorrer da disciplina, tudo bem? Conforme as aulas forem acontecendo, a gente vai vendo que já tem um conteúdo que vocês conseguem desenvolver e resolver exercício, a gente lança para vocês. Ao longo da disciplina, nós teremos também 2 avaliações. Uma no dia 15 do 5, 15 de maio, e outra no dia 12 do 6. Dia 12 do 6 é dia dos namorados, isso, né? Vocês vão ter, assim, uma prova super romântica esse ano. É isso mesmo, né? Não sei se eu tô confundindo a data, mas eu acho que é. Agora que eu percebi. Aqui no Brasil É, né? Dia 3? Então, eu acho que é dia 12, professora Cecília. É dia 12, né? Em alguns lugares. Tem diferença nos lugares. Tem lugares que acho que é em Então, a gente vai ter um dia romântico com a programação, gente. Olha que delícia. Ai, que fofinho, gente. E um detalhe que eu acredito que os professores de APO já tenham até conversado com vocês do nosso projeto interdisciplinar, né? O interdisciplinar é porque justamente vai englobar mais de uma disciplina. No nosso caso, vai ser a nossa disciplina de LP1, juntamente com a disciplina de APO. Até porque, como a gente já conversou com vocês, a disciplina, né, elas andam em conjunto. Tudo bem? Com relação à especificação desse projeto, grupos de no máximo 3 alunos. Se vocês preferirem, a gente pode fazer um sorteio para definição dos grupos, ou se vocês preferirem, pode também ficar a cargo de vocês para se organizarem com os colegas, mas de no máximo 3 estudantes por grupo. Tudo bem? A temática, ou seja, o contexto que vocês vão fazer a aplicação de vocês, de livre escolha. Então, vocês podem até mesmo verificar algumas demandas que parente, amigos, alguém próximo, ou alguma coisa que vocês já pensaram que querem propor uma solução, vocês podem definir essa temática para o projeto de vocês. Tudo bem? A ideia, pessoal, qual que é a ideia mesmo desse projeto interdisciplinar? É fazer vocês verem na prática a aplicação de todos os conteúdos que a gente vai desenvolver na disciplina. Porque às vezes pode até ficar um pouco desconexo, né? Falar, tem estrutura de decisão, tem estrutura de repetição, tem variável. Tá, mas como é que eu faço para juntar tudo isso e colocar para funcionar numa coisa real? Como é que eu aplico isso? Então, esse projeto veio justamente, né, até para forçar vocês e para vocês verem também a aplicação do lindo mundo da programação para vocês na resolução de um problema da preferência de vocês. Tudo bem? Com relação ao projeto interdisciplinar, nós temos então 2 datas importantes. Primeiro, a entrega do projeto parcial, que vai ser no dia 30 de abril, praticamente daqui a um mês. Então, pessoal, é projeto parcial, a gente não espera que esteja tudo funcionando, mas a gente quer ver se vocês estão dando encaminhamento no projeto, até mesmo para vocês conseguirem levantar alguns problemas, algumas dúvidas, porque daí a gente pode ir discutindo isso com vocês também. Não deixem para começar o projeto no findar da disciplina, pessoal. Começa a juntar tudo. E, por incrível que pareça, né, nosso querido Murphy nos ensinou muito bem que quando tem coisa para dar errado e vocês estão com prazo apertado, dá errado. Dá errado. Não é porque vocês não sabem ou porque não era para ser. Não, é porque daí o computador estraga.
e daí fica doente, acontece alguma coisa na família, não deixem para depois. Já comecem a pensar no tema, já vai, conforme a gente vai andando nas aulas, vocês vão vendo que dá para fazer um paralelo com o projeto. Então, olha, a gente viu variáveis. Deixa eu levantar, então, o que eu vou precisar no meu projeto. Estrutura de decisão, por exemplo. Nossa, o que eu vou ter que verificar no meu programa? Então, tentem caminhar junto com a gente, até porque tem problema? A gente marca horário de atendimento, tem os nossos horários mesmo fixos, ou por e-mail a gente resolve um outro horário e a gente vai caminhando juntos. Tudo bem? Não deixem para depois. Eu sei que a procrastinação, assim, é uma coisa que cutuca a gente, né? Ainda mais dentro de casa, dá vontade de ficar só assistindo Netflix, mas não pode. Não pode. O pior, Jorge, é que está passando muito rápido, né? Como a gente tem os dias quase iguais, a impressão é que a gente está passando, assim, 2020, 2021 parece um ano só. Eu ainda acho que a gente não tinha que contabilizar o ano passado, né? Meu aniversário agora, ó, pessoal, para vocês me darem um presente de aniversário, que vai ser o projeto parcial de vocês, dia 21 agora de abril. Falei com a minha irmã, falei, eu vou fazer 34 de novo, porque o ano passado não valeu, não. Eu não vivi esse ano, se eu não vivi, eu não contabilizo na minha idade. Porque... 2021 vai entrar na mesma onda também. Então, mas aí não fiz nada, né? Não vi ninguém. Mas, Alexandre, o ano que vem eu faço 34 de novo. Quem sabe eu acostumo com isso, vai estar 2025, 2030, eu vou estar fazendo 34 de novo. Vai levando. Tá tranquilo. Já tá bem, viu, professora? Viu? Não entendi, André. Eu vou adotar essa técnica, Joyce. Eu vou adotar essa técnica. Gostei, viu? Gostei. Então, gente, tá complicado, né? Não quero gandaia um pouco também. Mas, enfim, vamos lá. A gente não gandaia, a gente programa. Programação na veia, vamos lá. Bem, então, projeto parcial no dia 30 e depois a nossa entrega final vai ser no dia 16 de julho e 23 de julho. Por que essas duas datas? Provavelmente, a gente não vai conseguir ter todas as apresentações no mesmo dia. Então, a gente vai dividir. Provavelmente vai utilizar as aulas de quinta também, mas a gente vai fixar que a entrega para todo mundo vai ser no dia 16/7, tudo bem? Até para não ser injusto com os grupos, mas as apresentações podem ficar em dias diferentes. Tudo bem? Dúvidas? Agora tá alto e claro. Muito bom. Se vocês tiverem dúvida, e se eu estiver falando demais também, vocês falam, viu? Porque parece que tem corda aqui, deu dispara falar. Enfim. Aí, em relação à lista, projeto, avaliação, como é que vai ser a pontuação de cada um? Então, primeiro bimestre, 30% dos exercícios que você, de nota, né? Dos exercícios que vocês entregarem nas listas. Então, se tiver duas listas, a gente calcula a média delas e, como peso do bimestre, 30%. Com relação ao projeto parcial, 20% vai ser composto, 20% na nota de vocês e 50% da avaliação. Tudo bem? E praticamente a mesma coisa não, tem diferença. No segundo bimestre, aí o projeto final vai ter um peso maior. Os exercícios, as listas, 20%. O projeto final, 50%, e nesse projeto final, pessoal, considerando a apresentação de vocês também. E a avaliação, 30%. Com isso, nós temos, então, uma nota para o primeiro bimestre e uma nota para o segundo. Como que vai ser calculada a nota final da disciplina? 50% da nota 1, 50% da nota 2. Soma tudo, divide por 2. Tudo bem? E aí vem a dúvida, né? Vocês ainda estão novatos, vocês vão ver que é uma regra que vale praticamente daqui para frente. Como que eu sei se eu fui aprovado na disciplina? Se no cálculo dessa nota final aqui, a nota semestral, vocês tiverem uma nota de 6 ou mais, né? Inclusive 6 maior ou igual a 6, e a frequência de 75%, belezinha, tá aprovado na disciplina. Só um detalhe. Com relação à frequência, né? Pelo menos foi uma estratégia que a gente adotou, pelo menos eu costumei até adotar isso, acabei até esquecendo, professora Cecília, e ver se está tudo bem para você também.
Alguns alunos têm problema de estar entrando no horário da aula síncrona. Então, 7h10 na sexta-feira não consegue, tem problema de conexão ou qualquer outro problema. A frequência vai ser só por vocês estarem aqui na sexta-feira às 7 horas? Não, a gente vai dar uma semana para vocês verem o material. Eu tô vendo você assim, Alexandre, mas tem que ver, hein? Tem um recurso no Moodle que dá para ver se vocês entraram para ver o conteúdo, o material, seja vídeo, independente do tipo de material. Porque a gente quer que vocês estejam a par da disciplina, acompanhando a disciplina, tudo bem? Então, tem uma semaninha? Tem, porque a gente sabe que imprevistos acontecem. Mas, então, de hoje até a próxima sexta-feira, tem que dar uma olhada no material que estiver disponível para vocês. Tudo bem? Combinados assim? Combinado. Não, pode deixar, dessa vez vai. Ano passado eu me enrolei, mas dessa vez vai. Mesmo. Frequência já... Sim, Pedro, hoje já sim, vocês já estão aqui com a gente. Eu tô cortando toda hora você, professora Cecília, me desculpa. Não tem problema. Perdão. Não, tudo bem. Que estão falando que eu mudo tudo. Ele entrega mesmo. Entrega até o horário que vocês estiveram online lá. Quando vocês entram, aparece pra gente. Ó, a gente tá de olho. Entrega até o quanto do vídeo que a gente assiste. Isso que é incrível. Adoro. Odeio. Entrega o quanto a gente assistiu do vídeo? Agora eu vou estudar. Entrega tudo. A hora que você Tem a loga, velocidade quando mais você dois? abriu, se você Ele fechou. só não registra clique em tela, mas registra atividade de link. Qualquer atividade de link ele registra em banco de dados. E Jorge, não adianta vocês mudarem não, porque ele vai utilizar o horário que vocês entraram no sistema, então utiliza o horário do sistema, não do computador de vocês. Então, Pilantragem. Agora vocês já sabem que a gente está de olho mesmo, dá para ver a gente está sendo o Google quase de vocês, assim, em relação ao Moodle, sabendo quais atividades eles fizeram, dá para saber? Estamos acompanhando a vida de vocês. Nada de privacidade, Patrícia. Privacidade no Moodle para saber as atividades que vocês fizeram não tem. Maravilha. Então, agora, se vocês entenderam, aí o mundo não sabe. Então, tem que falar com as professoras, né, Jorge? Verdade. Isso aí não ajuda a gente, né, professora Cecília? Bem, então, em relação à aprovação, pessoal, tranquilo? Deu para entender qual que é o sistema de aprovação? Tá, mas e se eu não consegui a nota de 6? Se a nota de vocês, final, ficou de 4 e menor do que 6, então não consegui atingir a nota 6, fiquei menor do que 6, mas de 4 para cima. Vocês vão fazer o que a gente chama de IFA, que é o Instrumento Final de Avaliação. Tudo bem? É uma provinha no final da disciplina, ok? Se eu fiz IFA, como que vai ser calculada a minha média final depois da IFA? É o máximo das notas, entre a sua nota semestral e a nota do IFA, ok? E daí essa nota, novamente, precisa ser maior do que 6 para aprovação na disciplina. No caso de notas menores do que 4, aí nem vai para aí, vai estar reprovado na disciplina. Espero que não aconteça isso, né? Novamente, acompanhando aí sempre as nossas aulas, fazendo as atividades, praticando, tirando dúvida, entrando em contato com a gente, isso é praticamente impossível de acontecer. Tudo bem? Mas, novamente, exige de vocês também e exige bastante prática. Não tem como fugir, programação é prática. Dá vontade de chorar no início? Às vezes dá, mas passa. Passa rapidamente. Ainda bem, né, professora? Porque ficar na sofrência do início... Eu acho que, para programação, o que pega mesmo é o comecinho. Porque a nossa cabeça é tão rápida e, né, a gente tem um processador muito bom. Faz as coisas tão rapidinho que parece que não faz sentido ficar colocando passo a passo lá e... Não rola, mas rola sim. Com o tempo a gente vai acostumando. Vocês vão ver que eu não tô mentindo para vocês.
Não, Pedro, não chora não, tamo junto aí, vocês vão ver que vai ser assim, tranquilo, a gente vai conversando. Novamente, espero que vocês se sintam à vontade mesmo para ir falando com a gente, para não ficar aquela coisa de a gente só passando conhecimento aí para vocês, isso não funciona. Então a gente precisa que vocês estejam até envolvidos mesmo com a disciplina, pratiquem, por quê? Na outra aula, se surgiu alguma dúvida, a gente pode discutir. A dúvida de um colega às vezes é a minha, ou às vezes eu, nossa, não tinha percebido isso, que o outro colega percebeu, e faz a gente se tocar nisso. Tudo bem? Mas não chora, tamo junto. E é que são muitos termos, né, que quando a gente ainda não tá acostumado, parece que, meu Deus do céu, eu nunca vou saber isso. Vai, sim, é só a gente se habituando. Ok? Bem, com relação à bibliografia básica, eu não vou ficar falando o nome de livro para vocês aqui não. Se vocês já deram uma olhadinha na área da nossa disciplina no Moodle, vocês devem ter percebido que lá tem um linkzinho com as nossas referências. Aí a gente tomou o cuidado de colocar para vocês os links dos livros que vocês conseguem acessar pela biblioteca virtual Pearson. Parênteses. Vocês já tiveram a curiosidade de entrar nessa biblioteca? Já viram como é que funciona, como é que eu acesso? Alexandre, eu vi que já. Já sim, o Matheus também. Tá. Então, naquele linkzinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês, só um minutinho, a minha guia aqui do Moodle. Deixa eu ver. Se vai, tá aparecendo para vocês, né? Eu vou só voltar até para mostrar para vocês como é que tá estruturada a nossa disciplina. Não, agora vai estar em... Tá? Maravilha. Ah, o Pedro disse que a biblioteca ainda não. Pedro, já mostro para vocês. Sim. Tudo bem? Porque essa biblioteca vocês conseguem acessar a partir do Swap ou então pelo link direto. Aí eu já mostro para vocês porque eu acho que é importante. Utilizem esse recurso que vocês têm, porque nós tem vários títulos lá lindos de programação, os livros que às vezes são meio carinhos, né? A gente sabe que não tem esse incentivo à leitura aqui no Brasil, os livros são caros, né? Mas... PDF pode ser também, se vocês encontrarem aí, mas tem uns livros da Intel, que é uma das grandes referências da programação, vocês encontram na biblioteca virtual Pearson. Parece até que eu fui paga para fazer propaganda, né? Mas não fui. É que tem, já é um recurso que nós temos aqui, então utilizem. Tá bem? Tudo bem, Luiz? Tudo bem? Maravilha. Olha só, eu vou sair um pouquinho da tela onde eu tô vendo vocês aqui, o chat, só para mostrar para vocês o Moodle, mas eu já volto nessa abinha, tudo bem? Porque se vocês colocarem alguma coisa eu não vou ver. Bem, então olha só, vocês devem ter entrado no Moodle e deve estar assim, né? Aqui do ladinho as disciplinas de vocês e aqui nós temos a área da nossa disciplina. Então já está com o nome, né? TADS, que é o curso de vocês, linguagem de programação, que é a nossa disciplina. E aqui nós temos todos os tópicos, todas as informações da nossa disciplina. Nós optamos por centralizar tudo no Moodle, então tudo de informação que vocês precisarem está aqui. Temos avisos, então se a gente precisar entrar em contato com vocês, a gente utiliza também o comunicador do Swap, que vai por e-mail para vocês, mas pode estar postando alguma coisa aqui, daí a gente replica para vocês não ficarem sem essa comunicação. Caso vocês tenham alguma dúvida também, dê preferência para o e-mail, mas pode postar aqui também que a gente responde, tudo bem? Nessa parte geral, nós temos as datas importantes, primeira avaliação, entrega do projeto parcial, segunda avaliação e a data de início das apresentações e também da entrega do projeto final. Os nossos horários e a forma de atendimento, tudo bem? Novamente, como nós estamos trabalhando de forma remota, tem o link aqui para vocês acessarem. Da professora Cecília pelo Meet, o meu é pelo RNP, tudo bem? Só clicar no linkzinho ali que já direciona vocês diretamente. Com relação a materiais de consulta. Esse materiais de consulta, até peguei uma contribuição do professor Argemiro, que era do semestre passado, que tem um manual de referência. Aí a gente até fala com vocês conforme as aulas, porque aqui é mais para verificar funções, o que recebe de parâmetro, mas por enquanto vai ser grego para vocês, né? A gente vai utilizar isso também.
tem um livro, só que está em inglês, que é do criador da linguagem C. Vocês conseguem acessar e baixar por esse link. E tem também aqui, pessoal, uma plataforma que eu particularmente acho muito interessante, que é o URI, ou URI Online Judge. Essa plataforma tem várias propostas de exercícios e vocês podem ir fazendo. Ele já corrige automaticamente, tem um certo padrão de submissão ali, até mostro para vocês, e é bom para vocês praticarem. Tudo bem? Não deu muito certo a gente utilizar isso, né? O pessoal teve bastante dificuldade para utilizar ele, então a gente não vai utilizar na avaliação, mas eu acho que é bastante interessante vocês darem uma olhada, ok? E aqui, que eu tinha falado para vocês, nós temos os livros de referência. Eu vou entrar nesse link para mostrar para vocês. Nós temos aqui 3 livros, que é o Treinamento na Linguagem C, depois o C como Programar, que Deitel aqui lindão, e depois nós temos também Fundamentos da Programação de Computadores, Algoritmos, e trabalha com várias linguagens, né? Pascal, C, C++ e Java. Então, se vocês clicarem aqui, já vai direto abrir o livro da Biblioteca Virtual Pearson. Tudo bem? Já mostro para vocês também como acessar ela pelo SWAP. E algumas informações da disciplina, que foi o que a gente apresentou para vocês hoje. Objetivos, conteúdo programático, para vocês terem para acesso. Além disso, pessoal, vocês vão ver que a cada nova semana a gente vai disponibilizando para vocês, através de um novo tópico, os materiais da aula daquela semana. Tudo bem? Aí tem a marcaçãozinha aqui do lado, para entregar a vocês, se vocês acessaram ou não. Essa nossa videoconferência, depois de finalizar esse nosso encontro, provavelmente vai aparecer inativo para vocês. Eu acho que nem vai aparecer para vocês, mas aí eu coloco aqui o link para vocês acessarem